Olá, meninas do cafezinho da tarde, bem-vindas a mais um podcast aqui no nosso ministério. Eu sou Karina Barber e eu vou estar compartilhando com vocês a leitura do livro Os Filhos para Cristo, Criando Filhos para Cristo, do reverendo Andrew Murray. Esse livro tem sido uma bênção na vida da minha família e eu espero que a tradução dele e a leitura possa também abençoar a sua família como tem abençoado a minha. Hoje nós vamos estar lendo o 6º dia, o selo da aliança. Vamos começar com a leitura da referência de Gênesis 17, versículos 11 e 12. Vocês serão circuncidados na carne do prepúcio, e este será o sinal da aliança entre vocês e mim. Pelas próximas gerações, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os escravos nascidos na sua casa, quanto os que foram comprados de estrangeiros que não são da sua descendência. Ele recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça da fé. Tal estava de acordo com o ensino do Espírito Santo, o significado da ordenança da circuncisão dada a Abraão. E, no entanto, há muitos que falam disso como se fosse apenas um rito de iniciação nos privilégios temporais do povo judeu. Como se isso pudesse significar uma coisa para ele, algo profundamente espiritual e sagrado, e outra para os seus descendentes. Como se todo o argumento da Epístola aos Romanos não reprovasse os judeus por olharem para ela sob uma luz tão carnal e degradá-la do que era originalmente o santo sacramento da amizade, comunhão com Deus, o selo da justiça da fé, emblema da aliança do Espírito em que Deus circuncidara o coração, sinal seguro da fidelidade de Deus a ele e à sua descendência. É apenas este aspecto espiritual da circuncisão que justifica a igreja basear nele o batismo dos filhos crentes. Mas, sob esta luz, é o tipo glorioso da ordenança posterior e sua melhor exposição quando entendemos como não havia necessidade no Novo Testamento de repetir em palavras expressas a verdade tão profundamente incrustada na vida do povo de Deus, que as suas crianças estavam tão verdadeiramente na aliança e tinham tanto direito ao seu sinal quanto elas mesmas. Que o Espírito Santo nos leve a conhecer a mente do nosso Deus. Somos ensinados que a circuncisão era um selo da justiça da fé. Um selo é a confirmação de algo que foi resolvido e transacionado, a garantia de privilégios que já foram garantidos. Abraão acreditou, Deus lhe atribuiu sua fé como justiça e levou a um pacto de amizade. A circuncisão era para ele um selo divino e uma garantia disso, mas foi também um sinal, e não arbitrário, mas com um significado espiritual. Foi um sinal daquela pureza e santidade que seria a marca do povo de Deus. A característica mais notável da aliança foi a transmissão da bênção de geração em geração, a tomada de posse para o serviço do reino de Deus, do próprio poder de geração. Deste poder, o pecado tomou posse. O primeiro sinal de pecado de Adão e Eva foi que eles sabiam que estavam nus e tinham vergonha. A própria fonte da vida estava contaminada e precisava ser purificada. E assim, quando a criança de 8 dias de idade teve que sofrer a remoção do prepúcio de sua carne, foi em sinal da contaminação que existe em nosso nascimento natural. Um prepúcio daquele santo que deveria ser gerado do Espírito Santo e daquele segundo nascimento nele,
não da vontade da carne, mas de Deus, que seria a bênção da nova aliança. Foi um tipo de circuncisão não feita por mãos, no despojamento do corpo da carne, na circuncisão de Cristo, sendo sepultado com ele no batismo. O selo da justiça da fé no Antigo Testamento foi o sinal da necessidade de regeneração, um sinal para vivificar e instruir a fé de Abraão e para separá-lo como pai para o serviço de Deus. A circuncisão não poderia ser para o bebê Isaque essencialmente diferente do que para o pai Abraão. Foi também para ele um selo da sua participação naquela aliança espiritual da qual a promessa de Deus e a fé do homem eram duas marcas. Sem saber, ele foi levado com seu pai e pela fé de seu pai, no favor e na aliança de Deus. Foi para ele, como para Abraão, um selo de fé, a fé já existente e aceita. Encontramos isso claramente declarado mais tarde, em Gênesis 26, 3 e 5. Eu te abençoarei, porque Abraão obedeceu minha voz e guardou meu mandamento, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. E novamente no versículo 24. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque estou contigo e te abençoarei por amor do meu servo Abraão. Abraão não aceitou apenas em si mesmo, mas em seu filho. A fé que foi considerada como justiça referia-se inteiramente à promessa de Deus sobre seu filho. Como pai, ele acreditou e recebeu o Filho de Deus com fé. O sinal da circuncisão na criança era o selo da fé do pai para o filho. Deus tratou pai e filho como um só. O pai acreditava que ele e seu filho eram um só. A criança tinha o mesmo lugar na aliança e o mesmo direito ao selo da aliança que o pai. E à medida que crescesse, isso seria para ele um selo não apenas na fé que seu pai tinha, mas da promessa de Deus, que aguardava sua fé também. A lembrança da única coisa exigida por Deus, a única coisa considerada justiça por ele, a única coisa que lhe agradava e pela qual ele, por sua vez, poderia transmitir a bênção à semente novamente, à sua semente novamente. O que a circuncisão foi para Abraão e Isaque, o batismo ainda é para os crentes e seus filhos. Também é um sinal, só que muito mais claro e brilhante. Se a circuncisão falava do derramamento de sangue e da purificação da própria fonte de vida, a água do batismo testemunha o sangue que foi derramado e o Espírito que foi dado, com a sua limpeza e renovação. 3 são os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. De todas essas bênçãos é um sinal e também um selo de Deus, da justiça, da fé, de que a fé em sua promessa lhe agrada e é contada como justiça. O batismo é tudo isto, não apenas para o adulto crente, mas também para o seu filho. Seria realmente estranho se Abraão e todos os pais de sua raça tivessem, sob o Antigo Testamento, tido o privilégio de saber: meu filho tem o mesmo lugar na aliança que eu tenho, e de ter isso selado a ele pelo fato de a criança receber o sinal da aliança. E o judeu, ao se tornar cristão, deveria imediatamente ter perdido o privilégio. Não é preciso nos surpreender nem por um momento que nosso Senhor, ao dar a ordem de batizar, não disse nada sobre os pequeninos. Tão profunda foi esta a verdade fundamental: minha aliança contigo e com a tua descendência. Portanto, o sinal da aliança para o pai e para o filho também foi colocada no primeiro estabelecimento da aliança, e tão completamente ela se tornou forjada durante 2000 anos na vida do povo de Deus, que somente a revogação muito expressa do princípio poderia nos levar a acreditar que o sinal da aliança no Novo Testamento é apenas para os adultos. Não,
Esta dispensação de maior amor e graça mais abundante está pela provisão da aliança eterna brilha como nova glória, a aliança e o sinal da aliança tanto para os pais como para os filhos. Mas, então, lembremos-nos, quase mais do que no passado, nesta dispensação do Espírito, a única condição de bênção sem a qual a aliança e seu sinal não tem valor é a fé. É disto que depende a bênção do batismo infantil. Os pais devem encontrar-se com Deus como Abraão fez, como um crente. A fé é a fé e somente a fé que pode entrar na aliança, que agrada a Deus, que obtém a recompensa. Ele deve acreditar por si mesmo naquele Cristo que é a garantia da aliança e ele mesmo a aliança. Ele deve acreditar por seu filho, teu Deus e o Deus da tua descendência. Estes são os termos imutáveis de uma aliança eterna. A fé que reivindica o primeiro pode reivindicar o segundo também. Tem a mesma garantia, a palavra de Deus. Tem a mesma esperança, a fidelidade de Deus. Obtém a mesma bênção da graça gratuita. A salvação do meu filho tão certamente quanto a minha. E tem o mesmo sinal que o seu selo, o batismo tanto para a criança como para o adulto. Oração. Ó meu Deus, agradecemos-te pela condescendência com a nossa fraqueza, manifestada em dar-nos em sinal visível, um selo divino de bênçãos espirituais e invisíveis. Você conhece nossa estrutura e lembre-se que somos pó. Você é o Criador de nossos corpos e não menos Pai de nossos espíritos. Você os redimiu para serem o teu templo do seu Espírito Santo. No corpo você coloca o selo de sua aceitação de nós e seu direito sobre nós. Senhor, ensina-nos a compreender isto e que o santo batismo, o selo da fé e da vida do Novo Testamento, seja de fato para o teu povo o sinal de que eles foram batizados na morte de Cristo. E conceda, Deus gracioso, que onde o teu povo ainda não pode concordar na dispensação desta ordenança, ainda pode ser não o símbolo da divisão, mas o vínculo da unidade do Espírito de amor. E ensina-nos que acreditamos que tu mesmo quiseste este selo da aliança também para os nossos filhos, e reconhecer o seu profundo significado espiritual, e a viver como baptizados na morte de Cristo, e circuncidados com uma circuncisão não feita por mãos. Ensina-nos com fé a reivindicar a plena bênção espiritual também para os nossos filhos, e a treiná-los para isso, e assim cumpra para nós, o nosso Deus, em plena medida, a promessa da aliança. Um Deus para ti e para a tua descendência. Amém. Amém. Então, meninas, este capítulo, ele é um capítulo bem peculiar, uma vez que Andrew Murray, ele era um reverendo presbiteriano e de família luterana. Ele tinha traços luteranos, então a base teológica dele era para o batismo de crianças, né? Ele acreditava que a mesma dispensação que se existia da aliança, que se existia quando foi feito a circuncisão, era a mesma para o batismo. Eu respeito essa teologia, eu acredito que a Bíblia nos dá a possibilidade de compreensão em muitas diferentes teologias e diferentes formas de você compreender o texto. E fica aqui o adendo deste capítulo. Eu estou fazendo a leitura, não estou fazendo estudo no livro, eu estou fazendo apenas uma leitura, mas fica o adendo para explicar a razão do selo da aliança que ele fala neste capítulo. É por conta da base teológica que ele acredita, tá bom?
E é isso, meninas. Deus abençoe vocês, Deus cuide de vocês e que Deus esteja dando a vocês a proteção, que o lar de vocês seja abençoado para a glória de Deus. Deus abençoe e um forte abraço. Tchau, tchau.